Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Toca do Renatinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois conteúdos diferentes. O primeiro vai ser a continuação do vídeo anterior, só que agora com a classificação do relevo brasileiro, e depois a gente vai englobar um novo assunto, que é sobre relevo submarino. Bom, então bora lá falar sobre a classificação do relevo brasileiro. O território brasileiro é bastante diversificado em formas e estruturas de relevo. Isso porque durante milhões de anos o nosso território passou por alternâncias de climas mais úmidos para mais secos. E as formas grandes e pequenas do relevo brasileiro têm como mecanismo genético as formações litológicas e os arranjos estruturais antigos. Já os processos mais recentes estão associados à movimentação das placas tectônicas e ao desgaste erosivo de climas anteriores e atuais. A classificação do relevo do nosso país já foi realizada por vários pesquisadores, mas a mais atual é a de Jurandir Ross. Sabe aquele cara de Friends? Então, não é ele. O Jurandir, ele distinguiu três tipos principais de unidade morfológica: os planaltos, planícies e as depressões. Nessa imagem, a gente pode ver como são os tipos de relevo nas mais variadas regiões do território brasileiro. Bom, agora a gente vai ver um pouco mais sobre as detalhes de cada classificação do relevo brasileiro, dos planaltos, das planícies e das depressões, ok? Então, começando por planaltos. Bom, os planaltos, eles são áreas de altitudes variadas e limitadas em um de seus lados por superfície rebaixada. Eles são originários das erosões provocadas por água ou vento. Um exemplo de planalto é o Planalto Central brasileiro, que se estende pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As planícies são áreas geográficas caracterizadas por superfícies relativamente planas ou suavemente onduladas. Elas são encontradas na maioria das vezes em regiões de baixas altitudes e são formadas por rochas sedimentares. Nestas áreas, geralmente ocorre o acúmulo de sedimentos. Por exemplo, a planície e o Pantanal Mato-Grossense, que no caso é a maior planície inundável do planeta. E por fim, as depressões. Elas são formas de relevos mais baixas do que as áreas em sua volta e podem ser absolutas, quando estão abaixo do nível do mar, ou relativas, quando situadas acima do nível do mar, mas abaixo das áreas vizinhas. As depressões do território brasileiro foram geradas por processos erosivos com alternância de climas. Bom, agora que a gente já falou de relevo continental, a gente vai falar de relevo submarino e morfologia litorânea. Bom, o fundo dos oceanos e mares, assim como o relevo continental, possui variadas formas resultantes da ação exógena e do intenso intemperismo químico. Mas por serem de mais difícil acesso, elas são mais difíceis de serem cartografadas, e o seu mapeamento ele só se dá a partir da década de 1960, por meio de satélites, infravermelhos, mapeamentos térmicos e sondagens. O relevo submarino é dividido em 5 partes, 3 partes principais e 2 não tão principais assim. Bom, começando pelas 3 principais então, que no caso é a plataforma continental, que é a continuação geológica do relevo continental formada por rochas sedimentares. Ela é basicamente plana, possui uma profundidade de até 200 metros e, economicamente, ela é considerada a parte mais importante da divisão, porque é nela que se realizam atividades como a extração de petróleo e a pesca. Lembrando que a pesca só consegue ocorrer nessa região por causa da incidência de luz solar, o que faz com que haja grande presença de vida marinha. O talude continental é a borda da plataforma continental e é marcada por um desnível de até 2.000 metros, onde a gente pode encontrar vulcões que dão origem às ilhas oceânicas. É na base do talude que a gente encontra as crostas continental e oceânica. Região abissal é a região da crosta oceânica, uma área extensa com mais de 5.000 metros de profundidade, onde encontramos várias formas de relevo, como depressões e dorsais oceânicas. Nessa região não há luz e, portanto, as temperaturas são muito baixas e a vida marinha não é tão abundante assim. Bom, e agora, por fim, as excluídas do rolê, as cordilheiras oceânicas e as fossas oceânicas. Na vida são uma fossa oceânica. Bom, as cordilheiras oceânicas são elevações que ocorrem de forma regular ao longo dos oceanos em áreas com intensa atividade de buceta. Corta que dá certo.
em áreas com intensa atividade vulcânica. Ela divide a crosta submarina. Desculpa, gente, tem um problema na dicção. Ela divide a crosta submarina em duas partes, representando uma ruptura ou cicatriz produzida durante a separação dos continentes. Já as fossas oceânicas são depressões com grande declividade. Eu toda na vida sou uma fossa. Que ocorrem nas áreas de subducção de placas tectônicas, ou seja, onde a placa mergulha de volta para o manto. E a fossa mais conhecida é a Fossa das Marianas. Quem nunca ouviu falar na Fossa das Marianas, né, gente? Todo dia eu ouço falar dela. Gente, e agora, para fechar com chave de ouro, vamos de geomorfologia litorânea, que é aquela geomorfologia que estuda as paisagens resultantes da morfogênese marinha no litoral. O movimento constante na água do mar exerce forte ação construtiva ou destrutiva, formando praias e cordões arenosos, que são chamados de restingas. Yes! Bom, dentro dessa geomorfologia a gente também vai ter algumas divisões. Uma delas é a barra, que é a saída de um rio, canal ou lago para um mar aberto, como a gente pode ver na imagem aí embaixo. Saco, baía e golfo assemelham-se a um arco quase fechado que tem conexão com o oceano. O que muda é o tamanho, saco é o menor e golfo maior. Ao longo do tempo, a constituição de uma restinga pode fechar o arco, formando uma lagoa costeira. Ai, tô louca. A ponta, o cabo e a península são formas que avançam do continente para o oceano. A diferença entre eles é a dimensão. Pontas são menores, enquanto as penínsulas são maiores. Já a enseada, ela é parecida com o saco, porém com um arco mais aberto. Eu não tenho maturidade para esse tipo de coisa. O recife é a barreira próxima à praia, que diminui ou bloqueia o movimento das ondas. Pode ter origem biológica, constituída por carapaças de animais marinhos, ou arenosa, formada por uma restinga que se consolida em rocha sedimentar. E por fim, os fiordes. São profundos corredores que foram cavados pela erosão glacial e posteriormente rebaixados, provocando a invasão das águas do mar. Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A geografia é linda demais, né, gente? Eu fico encantada fazendo esses vídeos. Enfim, daqui a pouco a gente volta com mais. Um beijão e até a próxima.